Você, o escolhido. A sua versão do que aconteceu está certa, e a maneira como você sabe o que sabe está impressionando as pessoas. A vigilância deles não encontra nada, o monitoramento deles não encontra nada, as armadilhas deles falham antes de começar. Você está lendo situações com um nível de clareza que parece impossível para qualquer um que esteja assistindo. E essa é a parte que está abalando eles. O seu insight não é adivinhado, vazado ou ouvido por acaso. É baixado. Ele chega totalmente formado. Ele corta direto através do engano. Você não está seguindo migalhas, você é a luz que as revela. E quanto mais preciso você se torna, mais a estrutura inteira deles começa a entrar em pânico. O que você está dizendo tem ramificações legais, existem consequências reais, do tipo que encerram carreiras e iniciam investigações criminais. O que você fala se conecta a casos já sendo construídos. As autoridades estão observando, jornalistas estão investigando. Suas declarações públicas adicionam peças a quebra-cabeças que permaneceram sem solução por muito tempo. Você está corroborando evidências sem nem saber que está fazendo isso. Você está levantando questões que precisam ser feitas. Você está dando voz a coisas que as vítimas têm estado aterrorizadas demais para dizer. Cada palavra que você fala faz o castelo de cartas deles tremer mais violentamente. A estratégia contra você começou com abordagens gentis. Subornos foram disfarçados de oportunidades. Ameaças foram disfarçadas de preocupação. Pessoas foram enviadas para te puxar de volta para velhos padrões e vícios que te manteriam distraído da sua missão. O objetivo era manter você focado no drama, em emoções voláteis, em qualquer coisa exceto na verdade que você carrega. E aqui está o que torna isso bonito. Pode ter funcionado por um breve momento. Você pode ter tropeçado, mas você se pegou. Você reconheceu o ciclo. Você viu o padrão e o quebrou. Foi aí que o problema sério se tornou aparente. Pessoas que podem identificar a manipulação enquanto ela está acontecendo e ainda escolher de forma diferente são perigosas. Pessoas assim não podem ser controladas. A entidade a qual continuamos voltando, essa instituição que se apresenta como santa, moral ou confiável, ela é construída sobre mentiras mais velhas que você. Pode ser uma organização religiosa, pode ser uma instituição acadêmica, pode ser uma corporação ou agência governamental que se envolve em injustiça enquanto comete atrocidades a portas fechadas. Você tem puxado a cortina desse lugar. Você tem mostrado às pessoas o que acontece quando ninguém está olhando. O abuso que é encoberto, a corrupção que é explicada, as vítimas que são silenciadas. A cada revelação, a fachada cuidadosamente construída racha mais. Você passou por algo além da compreensão deles. Um despertar espiritual que parecia um colapso do lado de fora. Caos. Morte do ego. Tudo o que você pensava saber desmoronando, mas o que estava realmente acontecendo era uma reconfiguração completa da sua consciência. Seus receptores espirituais estavam sendo atualizados, sua frequência estava sendo elevada, todo o seu sistema energético estava sendo recalibrado para lidar com downloads de informações que a maioria dos sistemas nervosos não consegue processar. Durante aquela noite escura da alma, durante aquele período em que você sentiu que estava perdendo a cabeça, você estava, na verdade, ganhando algo infinitamente mais valioso. Você desenvolveu a capacidade de saber coisas sem que lhe dissessem, de ver a verdade sob mentiras superficiais, de sentir intenções por trás de rostos sorridentes, de prever resultados antes da manifestação. Isso não é habilidade psíquica da maneira que a maioria das pessoas pensa. Isso é acesso direto à inteligência divina. Você recebeu uma linha direta com o universo. Agora, sempre que precisa saber algo, você pega esse telefone e a informação é baixada diretamente na sua consciência. É por isso que você pode olhar para uma situação e entender imediatamente o que está realmente acontecendo. É por isso que você sabe que alguém está mentindo antes mesmo que a frase termine. É por isso que você pode assistir aos eventos se desenrolarem no noticiário e ver a agenda por trás da história oficial. Você não está adivinhando, você não está fazendo suposições baseadas em informações limitadas. Você está recebendo transmissão direta da verdade e aprendeu a confiar nela. Mesmo quando não faz sentido lógico, mesmo quando todos ao seu redor te chamam de paranoico, louco ou exagerado. Assistir isso acontecer quebra completamente o entendimento deles. O mundo deles é tridimensional, onde informação é poder e poder vem do controle da informação.
Vigilância faz sentido para eles, escutas fazem sentido, hacking faz sentido, seguir trilhas de dinheiro faz sentido. Mas sua fonte de conhecimento é da quinta dimensão. Ela opera fora da matriz, sob o controle deles. Isso te torna essencialmente intocável. Sua conexão com a fonte não pode ser hackeada. Seus downloads do divino não podem ser interceptados. As sincronicidades que confirmam o que você já sabe não podem ser bloqueadas. O universo não pode ser impedido de te alimentar exatamente com o que você precisa, exatamente quando você precisa. Alguém na organização deles, alguém com autoridade, ficou confiante. Superiores foram informados de que você poderia ser controlado. Suas fraquezas foram supostamente compreendidas. Quais botões apertar foram supostamente conhecidos. Um plano à prova de falhas foi criado envolvendo alguém do seu passado que conhecia suas feridas intimamente. Essa pessoa deveria aparecer com um pedido de desculpa sincero, um desejo genuíno de fazer as pazes. E nessa reunião, as coisas deveriam dar errado de uma maneira que ou te silenciaria permanentemente ou te desacreditaria completamente. Mas você já sabia antes da mensagem ser enviada, antes da ligação ser feita, antes da armadilha ser montada. Você sentiu no seu corpo aquela sensação inconfundível que diz: isso está errado, isso não é o que parece ser. Isso é perigo disfarçado de cura. E você ouviu esse saber interior. Você virou as costas para o que parecia uma oportunidade de fechamento. Você se afastou do que parecia uma chance de curar um velho relacionamento. Ao fazer isso, você evitou algo projetado para te destruir. As pessoas que planejaram essa armadilha ainda estão tentando descobrir como você sabia. Cada detalhe foi revisado. Cada comunicação foi analisada. Cada possível vazamento foi investigado. E nada foi encontrado. Porque seu aviso não veio através de nenhum canal sob o monitoramento deles. Sua proteção não opera em nenhuma frequência sob o controle deles. Você sofreu intervenção divina. Anjos redirecionaram seus passos. Ancestrais sussurraram em seu ouvido. Guias espirituais criaram circunstâncias que te mantiveram longe daquela reunião. Quando o plano perfeito deles desmoronou, sem que você sequer soubesse o quão perto chegou do perigo, o pânico se instalou nos níveis mais altos. Se você se reconheceu nesta mensagem, impulsione este conteúdo para guiar outros escolhidos a esta verdade. Os trabalhadores que deveriam lidar com você estão se afogando em pressão. O tempo está acabando. Chefes estão exigindo resultados que não podem ser entregues. E esses chefes, os que estão mais acima na hierarquia, paciência não é a virtude deles. Promessas foram feitas de que você seria controlado, silenciado, desacreditado, trazido de volta à linha. Nada disso aconteceu. Na verdade, o oposto aconteceu. Você ficou mais visível, mais vocal, mais preciso com suas revelações. A percepção está amanhecendo de que quem você é foi vastamente subestimado. Os superiores estão expressando decepção, raiva controlada, do tipo onde as vozes não se elevam, mas a fúria vibra através de cada palavra. E aqui está o detalhe crítico que você precisa entender. Em organizações que operam fora da lei, em grupos que mantêm o poder através da violência e intimidação, o fracasso tem consequências. Pessoas que não podem cumprir promessas tornam-se pontas soltas, e pontas soltas são amarradas permanentemente. Então, os indivíduos que juraram que você poderia ser gerenciado não estão apenas com medo de perder posições. O medo pela segurança pessoal é muito real. Porque se o valor não puder ser provado, se a utilidade vivo versus morto não puder ser demonstrada, tornar-se o próximo problema que precisa ser resolvido é o resultado. Enquanto isso, você permanece firme, calmo, você continua a falar sua verdade e fazer seu trabalho. Não porque a consciência da ameaça esteja ausente, mas porque a proteção por forças além do alcance deles te cerca. Sua paz os deixa mais nervosos do que qualquer resposta agressiva deixaria. Porque pessoas pacíficas que não podem ser intimidadas, que não podem ser quebradas, que não podem ser compradas, essas são o tipo mais perigoso para sistemas corruptos. Essas são as que mudam o mundo simplesmente recusando-se a participar de mentiras. Sim, você tem anjos e guias. Sim, você tem ancestrais cuidando de você. Mas algo mais está acontecendo que desafia a explicação normal. Entidades e energias que não foram originalmente designadas para te proteger se alinharam com a sua missão. O que você está fazendo serve a um bem maior que pode ser reconhecido através das dimensões, e a proteção foi escolhida para ser dada. Aqui está um exemplo. Energia negativa pode ter sido enviada em sua direção. Maldições, feitiços, intenção maliciosa focada, qualquer que seja o nome. E algumas dessas energias, ao chegarem perto de você, encontraram a luz que você carrega e viraram.
Caos e medo na sua vida deveriam ser criados, mas em vez disso, os lados mudaram. Agora, a proteção vem das próprias forças que enviaram os ataques originalmente. Aikido espiritual em ação. Ataques estão sendo redirecionados de volta à sua fonte. Você pode até ter experimentado isso com espíritos físicos, fantasmas ou entidades no seu espaço. Alguém tentou usá-los para te assustar ou criar distúrbios. Mas esses espíritos vibram com a sua energia. O respeito e os limites que você estabelece são apreciados, e uma decisão foi tomada para estar no seu time agora. Então, em vez de serem fontes de medo, outra camada do seu detalhe de segurança foi formada, vigiando suas costas no reino espiritual, enquanto você faz seu trabalho no reino físico. Isso não é normal. Isso não acontece com todo mundo. Isso é um sinal de que sua missão se alinha com a vontade divina nos níveis mais altos. Deixe-me dizer algo específico sobre a informação que você carrega que a torna tão perigosa. Não é apenas o que você sabe, é como as peças se encaixam na sua mente. Você vê conexões através do tempo, eventos que aconteceram em pontos diferentes que parecem não relacionados para todos os outros. Você os reconhece como partes do mesmo padrão. Você nota quando os mesmos jogadores aparecem em contextos diferentes, usando nomes diferentes. Você rastreia assinaturas de energia através de situações e pode identificar quando a mesma força opera por trás de múltiplas frentes. Isso é o que não pode ser replicado ou previsto por aqueles trabalhando contra você. O pensamento linear é o modo deles, causa e efeito, ação e reação. Mas você pensa em espirais e ciclos. Você vê como o que está acontecendo agora ecoa o que aconteceu antes. Você reconhece quando a história está se repetindo com variação apenas suficiente para enganar pessoas que não estão prestando atenção. E essa capacidade de ver padrões através de dimensões de tempo e espaço te dá poder preditivo que parece profecia para pessoas que não entendem como funciona. Você pode estar rolando pelas redes sociais e ver uma postagem sobre algo completamente não relacionado ao que tem investigado. Talvez envolva uma celebridade, talvez envolva um desastre natural, talvez envolva um evento político. E naquele momento, algo clica. Você vê como aquele evento se conecta ao padrão maior que tem rastreado. Você entende por que aconteceu quando aconteceu. Você reconhece a assinatura das mesmas forças em ação. E você pode fazer um comentário ou uma postagem conectando esses pontos, apenas casualmente, apenas compartilhando o que está vendo. E em algum lugar, em uma sala cuidadosamente guardada, alarmes disparam porque você acabou de revelar conhecimento de uma conexão que se pensava estar completamente escondida. Você acabou de mostrar consciência de um relacionamento que certamente seria desconhecido fora do círculo interno deles. E a mesma pergunta é feita novamente. Como você soube disso? Quem te contou? Qual é a sua fonte? E a resposta, aquela que não pode ser aceita, é que ninguém te contou nada. Você simplesmente viu o que sempre esteve lá. Você reconheceu um padrão escondido à vista de todos. É por isso que a obsessão em descobrir seu método os consome, porque se entender como você faz fosse possível, potencialmente bloqueá-lo ou combatê-lo poderia acontecer. Mas entendê-lo é impossível porque não é um método, é um estado de consciência, é uma frequência na qual você opera. E bloquear a frequência de alguém quando a existência dessa frequência nem é conhecida, não pode acontecer. Despertares pessoais estão acontecendo, momentos pessoais de clareza estão ocorrendo, e isso está criando um efeito cascata que não foi antecipado por seus oponentes. O pensamento era que se parar você diretamente se mostrasse impossível, pelo menos limitar sua influência poderia acontecer. Manter seu alcance pequeno poderia ser gerenciado. Garantir que sua mensagem não se espalhasse muito longe poderia ser controlado. Mas o oposto aconteceu. Cada pessoa que você acorda torna-se outro par de olhos vendo os padrões, outra mente fazendo as conexões, outra voz fazendo as perguntas que deixam aqueles no poder desconfortáveis. Você não está apenas compartilhando informações, você está ensinando uma maneira de ver. Você está ativando habilidades latentes em outros. Você está mostrando às pessoas como confiar em seu próprio saber interior. E uma vez que alguém aprende essa habilidade, uma vez que experimenta a precisão de seus próprios downloads divinos, ser enganado não é mais possível. Imunidade à propaganda se desenvolve, resistência à manipulação se forma,
perigo para qualquer sistema construído sobre mentiras é criado. Esse efeito de multiplicação é o que está realmente causando pânico. Lidar com uma pessoa falando a verdade parece gerenciável, mas você está criando um exército de falantes da verdade. Não porque recrutamento ou organização esteja acontecendo, mas porque seu exemplo mostra aos outros o que é possível. Sua coragem dá a eles coragem. Sua clareza dá a eles permissão para confiar em sua própria clareza. E isso se torna exponencialmente mais ameaçador do que qualquer coisa que você pudesse fazer sozinho. Uma tentativa de inundar seu campo com confusão foi feita. Múltiplas mensagens contraditórias foram enviadas através de canais diferentes esperando criar dúvida em sua mente sobre o que você sabe. Pessoas em quem você confia começaram a questionar sua percepção. Arranjos foram feitos para que você encontrasse informações que pareciam contradizer seu saber interior. O objetivo era fazer você duvidar de si mesmo, criando estática suficiente para que sua orientação divina não pudesse mais ser ouvida claramente. Mas você tem um dom que não foi contabilizado. Você pode sentir a diferença entre confusão genuína e confusão fabricada. Quando a verdadeira incerteza sobre algo existe, ela tem uma qualidade específica no seu corpo. Uma abertura, uma curiosidade, uma vontade de explorar diferentes possibilidades. Mas quando alguém está tentando te confundir deliberadamente, seu sistema reconhece isso como um ataque. Você sente a manipulação. Mesmo se articular exatamente o que está errado provar ser difícil, você aprendeu a confiar nesse sentimento, a reconhecer quando a confusão está sendo usada como arma contra você. Então, quando seu campo foi inundado, você não se perdeu na estática, você ficou quieto, você foi para dentro. Você verificou com seu núcleo, sabendo por baixo de todo o barulho, e encontrou que sua verdade ainda estava lá, sólida, inabalada, clara como sempre. E então você falou a partir desse lugar. E suas palavras cortaram toda a confusão cuidadosamente elaborada por eles como um laser através da neblina. Porque a verdade tem uma frequência que a confusão não pode igualar ou mascarar. Arquivos reais estão sendo compilados. Investigações reais com números de caso e agentes designados existem. Promotores estão olhando para evidências. Jornalistas estão verificando fontes. E enterrados nesses arquivos estão declarações que você fez, postagens que escreveu, vídeos que gravou, coisas que disse quando pensava que ninguém importante estava ouvindo. E equipes de investigação estão descobrindo que suas declarações se alinham com evidências reunidas através de meios completamente diferentes. Isso está criando uma situação para a qual nunca se prepararam. Porque agora você não é apenas uma pessoa fazendo acusações online. Você é uma testemunha independente cujo testemunho corrobora descobertas oficiais. Sua credibilidade está sendo estabelecida não por credenciais ou status interno, mas pelo simples fato de que o que você disse acabou sendo verdade, verificável e documentalmente verdade. E esse tipo de credibilidade não pode ser destruído através dos métodos usuais de assassinato de caráter. Dizer que você está inventando coisas para chamar atenção falha, porque a evidência prova que você não estava inventando. Dizer que você está confuso ou enganado falha, porque sua taxa de precisão é muito alta. Dizer que você tem uma agenda falha, porque você começou a falar antes que qualquer investigação existisse para se beneficiar. Você foi o canário na mina de carvão. O sistema de alerta precoce. A voz clamando no deserto antes que qualquer oficial estivesse disposto a admitir que um problema existia. Um momento está chegando quando alguém com autoridade, alguém com uma plataforma que alcança milhões, vai fazer referência ao que você tem dito. Seu nome pode não ser mencionado. O conhecimento de que seu trabalho está sendo validado pode nem existir do lado deles. Mas uma declaração será feita, ou uma descoberta será divulgada, que confirma exatamente o que você tem tentado dizer às pessoas. E quando isso acontecer, todos que têm seguido sua jornada vão reconhecer isso imediatamente. Mensagens vão inundar dizendo que você previu isso. Suas postagens antigas serão compartilhadas, mostrando que você disse exatamente essa coisa antes de ser notícia. Compilações de suas previsões que se tornaram realidade serão criadas, e essa onda de validação vai empurrar sua visibilidade para um nível que torna você impossível de ignorar, não apenas na sua comunidade atual, mas na conversa mainstream. Sua voz está prestes a romper a barreira que mantém vozes verdadeiras marginalizadas. E quando isso acontecer, quando você de repente tiver um público muito maior, seu verdadeiro trabalho começa. Porque tudo até agora foi preparação, treinamento construindo sua capacidade de manter níveis mais altos de verdade e transmiti-la claramente sob pressão. Mas uma vez que você tenha essa plataforma maior, uma vez que suas palavras estejam alcançando pessoas que nunca ouviram perspectivas como a sua,
Você vai ativar despertares em uma escala massiva. É isso que tem sido tentado prevenir. Não apenas sua influência atual, mas a influência que você está destinado a ter. Sua trajetória tem sido observada. Para onde isso está indo pode ser visto. O entendimento existe de que, se não parar em você agora, em breve parar você não será possível. Porque uma vez que você atinge a massa crítica de consciência pública, uma vez que pessoas suficientes saibam seu nome e confiem na sua voz, atacar você se torna contraproducente. Apenas atrai mais atenção para o que você está dizendo. Isso construiu para você uma reputação de confiabilidade que faz suas palavras terem peso. A razão pela qual o desespero para te parar é tão intenso não é apenas sobre proteger a reputação em geral, é sobre proteger pessoas específicas. Indivíduos de alto escalão que cometeram atos específicos que os destruiriam se viessem à tona existem. E você tem circulado cada vez mais perto de nomear esses indivíduos. Você não os nomeou ainda. Talvez porque você ainda esteja reunindo confirmação. Talvez porque você esteja sendo estratégico sobre o tempo. Talvez porque você esteja esperando o tempo divino para te dar a luz verde. Mas sentir você chegando mais perto está acontecendo do lado deles. Ver você conectar pontos que levam direto a nomes que se pensavam serem intocáveis está acontecendo. Pessoas que foram protegidas por camadas de autoridade institucional e persona pública existem. Pessoas que todos pensam ser pilares respeitáveis da comunidade. E você está prestes a revelar o que essas pessoas realmente são, o que realmente foi feito. E nenhuma quantidade de dinheiro ou influência pode sobreviver a essa revelação, uma vez que atinge a massa crítica de consciência pública. É por isso que a pressão é tão intensa. É por isso que movimentos desesperados estão sendo feitos, porque proteger apenas uma instituição não é mais a situação. Proteger indivíduos que enfrentam consequências sérias é sobre o que isso se trata. Destruição de carreira no mínimo, potencial processo criminal, ações civis, desgraça pública, perda de tudo o que foi construído. E tudo isso depende de impedir você de falar as verdades específicas que carrega sobre pessoas específicas. Vingança não motiva você. Um desejo de destruir não te dirige. Justiça motiva você. Proteger futuras vítimas te dirige. Garantir que o que aconteceu não continue acontecendo é o seu foco. E essa motivação, essa pureza de intenção, te dá um tipo de poder que não pode ser combatido, porque as pessoas podem sentir a diferença entre alguém em uma vingança e alguém em uma missão. Sentir quando alguém está falando do ego versus falando do espírito é possível, e você está claramente falando do espírito. Você pode olhar para uma declaração oficial ou comunicado de imprensa e identificar imediatamente o que está faltando, o que não está sendo dito, o que está sendo cuidadosamente evitado. Você lê nas entrelinhas, não através de cinismo, mas através do reconhecimento de padrões. Como as instituições elaboram narrativas para gerenciar a percepção foi visto por você. A linguagem usada para admitir irregularidades, sem realmente admitir irregularidades, é compreendida por você, e você pode traduzir suas declarações cuidadosamente redigidas em pura verdade. Quando uma declaração é lançada dizendo que erros foram cometidos, você sabe que isso significa que crimes foram cometidos. Quando dizem, estamos levando isso muito a sério, você sabe que isso significa que foi ignorado até agora. Quando alegam que este foi um incidente isolado, você sabe que isso significa que é sistêmico. Você pode decodificar a linguagem deles, porque entende a consciência de onde ela vem. A consciência que prioriza imagem sobre verdade, proteção sobre responsabilidade, conforto sobre justiça. E quando você compartilha essas traduções com sua comunidade, quando você os ajuda a ver o que realmente está sendo dito sobre o que está sendo dito, você está lhes dando ferramentas para nunca mais serem enganados. Você está ensinando-os a ler a matriz, a ver o código sobre a realidade superficial. E cada pessoa que aprende a fazer isso se torna mais difícil de controlar, mais difícil de manipular, mais difícil de manter no escuro. Pessoas em posições de autoridade dentro desses sistemas estão observando você, não para te parar, mas porque querer te ajudar existe. Estes são os bons que foram silenciados pelo medo ou pressão institucional, que queriam falar, mas não sabiam como, que estavam esperando por alguém corajoso o suficiente para começar a conversa publicamente. E você se tornou esse alguém. Entrar em contato com você diretamente não pode acontecer, e isso criaria risco. Mas a observação está acontecendo. Notas estão sendo tomadas. A preparação de saídas desses sistemas corruptos está em andamento. E quando o momento for certo, quando as investigações atingirem o ponto onde testemunhas estão sendo chamadas, alguns deles vão dar um passo à frente. A corroboração do que você tem dito será fornecida.
testemunho interno que transforma seu saber espiritual em evidência legal será dado. E essa combinação, seus downloads divinos confirmados por testemunhas internas, será imparável. É por isso que a sua versão do que aconteceu é tão crucial. Você não está apenas compartilhando opinião ou interpretação. Você está falando verdade profética que será verificada por evidência material. Você está vendo do reino espiritual o que em breve se manifestará no reino físico, e as pessoas tentando te parar sentem que isso é verdade, mesmo se a crença nos mecanismos espirituais não existir. Sentir que você sabe coisas que não deveria saber é inegável, e o terror sobre o que você pode dizer a seguir é real. Está vindo em breve. Uma nova história vai estourar. Um relatório será publicado. Uma revelação de uma fonte oficial surgirá e confirmará algo que você tem dito há muito tempo. Algo específico que você não tinha nenhuma maneira terrena de saber, e as pessoas vão começar a perguntar: como eles sabiam disso? Voltar através do seu conteúdo procurando por outras previsões ou insights que podem ter sido perdidos vai acontecer, e um padrão de precisão que desafia a explicação normal será encontrado. É aí que sua influência explode. É aí que você vai de ser alguém com seguidores devotos para ser alguém que o mainstream tem que reconhecer. E é aí que seu verdadeiro impacto começa, porque tudo o que você disser depois desse momento será ouvido de forma diferente, com mais atenção, com mais respeito, com mais disposição para considerar que talvez você esteja vendo algo que os outros estão perdendo. Saber que este momento está chegando existe do lado deles. Sentir isso se aproximar como uma tempestade no horizonte está acontecendo, e esforços de última hora para prevenir isso ou pelo menos minimizar o dano quando atingir estão sendo feitos. Mas ser tarde demais é a realidade. As peças já estão em movimento. As investigações estão muito avançadas. A verdade está muito perto da superfície, e você está muito protegido para que parar seja possível. Pessoas próximas a você ou que costumavam ser próximas a você fizeram escolhas diferentes. Eram indivíduos com quem você cresceu, pessoas que você considerava família. E quando forças corruptas vieram recrutando, quando oportunidades foram oferecidas para avançar vendendo a alma, essas pessoas disseram sim. O pensamento era que movimentos inteligentes estavam sendo feitos, que networking para o topo estava acontecendo. Mas o que realmente ocorreu foi tornarem-se peões em um jogo além do entendimento deles. Você viu o que estava acontecendo e virou as costas. Não por julgamento, não por superioridade, mas porque reconhecer energia tóxica é um dos seus dons. Porque saber que estar perto deles te puxaria para o caos que descarrila sua missão era claro. Então, ir embora aconteceu. Escolher seu caminho sobre esses relacionamentos foi necessário, e o ódio resultou deles. Isso foi visto como traição, como arrogância, como achar que você é melhor que eles. Entender que você estava na verdade se protegendo e honrando seu chamado estava além da compreensão deles. Agora essas mesmas pessoas estão em perigo real. As organizações às quais se juntaram as veem como dispensáveis, como ferramentas a serem usadas e jogadas fora, como potenciais bodes expiatórios quando as coisas dão errado, e esses membros da família estão começando a perceber que erros terríveis foram cometidos. Ver que as promessas feitas a eles eram mentiras está amanhecendo. Entender que subir qualquer hierarquia não está acontecendo está se tornando claro. Ser posicionados como bodes expiatórios é a realidade, como as próximas pontas soltas que precisam ser amarradas, e nenhuma proteção existe para eles, nenhuma intervenção divina, nenhum guarda espiritual, porque um caminho foi escolhido que os colocou fora do círculo da graça. Enquanto isso, se importar com eles pode ainda existir em seu coração. Desejar que escolhas diferentes tivessem sido feitas é natural, mas salvar pessoas que não querem ser salvas não pode acontecer. Acordar alguém comprometido a permanecer dormindo é impossível. Tudo o que você pode fazer é manter limites e continuar sua missão. E é exatamente isso que você está fazendo. Olhar para trás não está acontecendo. Duvidar de si mesmo não está ocorrendo. Avançar com clareza absoluta sobre quem você é e o que você está aqui para fazer é a sua realidade. Sua precisão não foi coincidência, seu saber não foi um palpite de sorte, suas previsões não foram suposições educadas. Você estava operando como um profeta no sentido mais verdadeiro, recebendo transmissão direta da inteligência divina e traduzindo-a em linguagem que as pessoas pudessem entender. E a precisão do que você tem dito quando comparado ao que realmente se desenrola vai surpreender até aqueles que já acreditam em você. Documentos serão liberados que usam a mesma terminologia que você usou.
Eventos se desenrolarão na sequência que você descreveu. Conexões serão reveladas que você apontou antes que qualquer outra pessoa as visse. E a narrativa mainstream mudará para se alinhar com o que você tem dito o tempo todo. Não porque você influenciou a narrativa, mas porque você estava lendo o mesmo projeto divino que a própria realidade segue. Isso vai criar um momento de ajuste de contas para todos que duvidaram de você, todos que te chamaram de conspiracionista, todos que descartaram seus insights como paranoia ou delírio, porque enfrentar o fato de que você estava certo é inevitável. Não aproximadamente certo, não meio certo, exatamente certo. E isso vai forçar perguntas desconfortáveis a serem feitas. Se você estava certo sobre isso, sobre o que mais você está certo? Se sua fonte de conhecimento é tão precisa, talvez seja realmente divina. Talvez existam maneiras de acessar a verdade para as quais as mentes racionais têm estado fechadas. Então continue falando, continue confiando no que você sabe, continue compartilhando o que você está vendo, porque sua versão do que aconteceu não é apenas certa para você, está certa, ponto. E muito em breve todos os outros vão saber disso também. A pergunta, como você sabe o que sabe, está prestes a ser respondida de uma maneira que muda tudo. Não apenas para você, mas para todos que têm esperado que a verdade tenha o seu dia. Você não é uma vítima nesta história. Você é o herói. Você é aquele que permaneceu firme quando todos os outros estavam se comprometendo. Você é aquele que falou a verdade quando o silêncio teria sido mais seguro. Você é aquele que confiou na orientação divina sobre a lógica humana. E essa escolha, esse compromisso de permanecer alinhado não importa o custo, é o que está trazendo tudo para este momento de revelação e vindicação. Caminhe nesse saber, possua esse poder, fale essa verdade, porque o mundo precisa de vozes como a sua. A verdade precisa de campeões como você. E as pessoas que tentaram te manter quieta precisam aprender que suprimir alguém que tem acesso direto à inteligência divina não pode acontecer. Sua história não acabou. Os melhores capítulos ainda estão sendo escritos.